Aproveitando que você falou agora da questão da vida acadêmica, isso é uma pergunta genuína que eu tenho, que eu sei que você estudou com o Pierre Bourdieu, né, lá na França. Foi. E ele tem, você falou do conceito do dominante, ele tem aquilo Hum, muito hum, claro, hum, quando ele fala, por exemplo, a gente tá falando de se a gente olhar para o iluminismo vem falando sobre a questão da racionalidade, uhum, o império da razão, o esclarecimento, né, a dialética do esclarecimento, de jogar luz em diversos outros mitos e tradições, e, enfim, valorização do indivíduo, todas essas questões, né? E o que poderia trazer isso pra gente é o domínio sobre da técnica, a hum, ciência, progresso hum, tecnológico, crescimento econômico, hum, várias coisas dependem desse modo de pensar. Mas, inclusive, a gente está falando do conhecimento puro que é a universidade. A universidade é voltada para produzir hum, conhecimento hum. acima de tudo. Mesmo esse conhecimento, obviamente, pode ser feito para se criar medicamentos, para se criar tecnologias, mas não necessariamente só isso. Tem outras coisas também que vale a pena, Claro. né, dentro da universidade. Mas voltando para esse conceito. Hoje a universidade, a partir desse conceito do há Hum, o dominante ali. Então, muita gente acredita que hoje a universidade não é um lugar de conhecimento, é um lugar de muito poder, de vaidade. É um micro espaço, obviamente, um uhum, microcosmo ali uhum, pequenininho, mas é um lugar de tantas e tantas questões que o conhecimento muitas vezes fica de lado. E também, muitas vezes, é um lugar que, ao invés de se produzir conhecimento e trazer luz, acaba sendo um lugar que aprisiona, hum, né? Se torna um lugar que muitas vezes rejeita, certo? Questões ligadas à própria natureza dela. hum. Então se tornou um lugar que muitas vezes começa a existir uma certa censura. O Hum. que o senhor acha? Eu penso que tem, de tudo, né. Eu é importante lembrar que Vou deixar você pensar, porque esse é assunto delicado, né? a totalidade, né, se você pegar o conhecimento científico contemporâneo, ele é praticamente todo ele produzido na universidade, ou em institutos universitários, ou institutos ligados à universidade. Então, nós não podemos dizer que a produção de conhecimento não seja uma preocupação universitária, porque quanto melhor a universidade, mais conhecimento ela produz. Então, eh, isso é importante. Se você se meter a produzir conhecimento tipo o professor Pardal, né, é possível que você não seja ouvido. E o seu conhecimento só será. Aquilo que você produziu só terá chancela e validade a partir do momento que a instituição universitária reconhecer. Bom, agora, isso não significa que a universidade seja um espaço puro ou neutro. Não, é um espaço que tem troféus, é um espaço que tem luta, é um espaço que tem disputa, é um espaço que tem dominantes, dominados, pretendentes Vieses. portanto, hã? Tem vieses. Não, é claro que sim, pô, é feita por pessoas portanto, mas eu acredito que, eh, no coração dessa disputa política por troféus no interior da universidade, existe a possibilidade de fazer coisas muito interessantes do ponto de vista didático, do ponto de vista de formação e no ponto de vista de produção de conhecimento novo. Então, eu diria que uma coisa não exclui a outra. Sim. E é até possível que estejam relacionadas, ou seja, é até possível que você, na busca de troféus universitários, acabe usando a produção de conhecimento como uma estratégia, entre outras, para ganhar notoriedade, celebridade, reconhecimento, aumentar o seu capital e assim por diante. Ou seja, eh, não é assim, tá todo mundo ali disputando o poder e, bom, de vez em quando alguém vai lá e dá uma aula. Não é bem assim, né? Sim. Eu passei a vida inteira na universidade e, em alguns momentos, ocupei cargos
destacados e pretendidos, etc., mas eu diria que o dia a dia das minhas preocupações era relacionado ao ensino e à pesquisa. Mas como o senhor vê, agora já pensando numa Hum, opinião pessoal, hum, esse certo desprezo que hoje existe pela universidade? A hum. faculdade não serve pra nada. Porque se você ficar na faculdade, você vai aprender algo que quando você sair, você vai estar desatualizado, porque o que foi ensinado pra você foi escrito por alguém anos É. atrás e quando você terminou 5 anos depois, aquilo já não é mais a regra. Então muita gente tem uma certa descrença da universidade, Uhum. coisa que estão se refletindo em números, né? Se você pegar números, por exemplo, de inscritos no vestibular, vem caindo ano a ano, Hum. né? Tem cursos, inclusive, que estão sobrando vagas por aí no Brasil, coisa que não era comum, né? Porque, Hum. digamos, o orgulho da família era ter um filho na universidade, muito mais na universidade pública, Hum. né? E como o senhor vê essa questão, por exemplo? Bom, veja, o papel da universidade é um papel de formação do profissional, mas é um papel de reflexão crítica sobre esse mesmo agir profissional. Ou seja, você aprende a fazer e aprende também a criticar aquilo que se faz, no sentido de que novas soluções sejam encontradas e que a sociedade progrida. Se o ensino se mantiver exclusivamente voltado à repetição de práticas, ele não se renovará, ele não se arejará. Então, o papel da universidade é um papel de aprender a pensar de maneira crítica sobre o mundo que existe, mais até do que simplesmente aprender a fazer o que todo mundo já faz. Eu acho que aí a universidade ela tem plenas condições de oferecer aquilo que ninguém mais oferece. Por quê? Porque se você disser, não, não vamos mais fazer universidade, vamos deixar que as empresas formem os seus. Então, perdemos aí a possibilidade de uma reflexão crítica sobre o que acontece dentro da empresa, porque aquela formação no interior da empresa será uma formação inscrita numa lógica de reprodução e conservação do exercício de um certo poder. Então, a universidade tem uma autonomia que permite a análise recuada e crítica do mundo tal como ele existe. Mas você acredita que esse desinteresse pela universidade é geracional, é só no Brasil? De repente, nos outros lugares do mundo isso não acontece? Ou de repente a forma como as pessoas estão também olhando para a universidade mudou? Sim, eu acho que mudou, eu acho que há recentemente assim uma campanha significativa de deslegitimação do ensino universitário na nossa sociedade. Eu diria que de deslegitimação das instituições como um todo e da instituição escolar em particular. E naturalmente que isso acontece muitas vezes justamente pela possibilidade que a universidade tem de pensar criticamente o mundo tal como ele é. Então é claro que isso, no olhar de quem hoje exerce o poder, pode ser ameaçador. Então é vantajoso você deslegitimar a instituição escolar e oferecer novas soluções aonde o pensamento crítico seja solapado em nome de um ensino técnico, aonde você, quando muito, aprenderá a fazer o que todo mundo já faz. Entendi. Agora você falou, é verdade, que existe uma campanha também, não é do nada que vem esse sentimento de Não, que a universidade não serve para não, nada não, não e é tudo do nada. mais. Há uma, Uma campanha. há uma campanha de deslegitimação, até porque, pare para pensar, se o mundo precisar cada vez mais de consumo para que o capital circule, toda instituição que levantar a mão para refletir criticamente sobre o consumo, gerará desconforto por parte daqueles que fomentam o consumo desenfreado. Uhum. Então, de certa maneira, faz sentido. Faz sentido.